Meus irmãos, nesta quarta-feira eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos dar continuidade ao nosso curso básico de teologia. Esta semana nós estamos estudando Cristologia, a matéria que trata de maneira específica acerca do estudo e da doutrina da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Queremos falar um pouco hoje acerca da morte de Cristo. E para tanto, como é de nosso hábito, nós queremos estar fazendo leitura de um tópico acerca deste assunto e nós vamos então comentar para que eu e você possamos ter uma boa compreensão e esta doutrina maravilhosa, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, possa estar bem compreendido, bem entendido por mim e por você. Amém? Então, vem comigo que nós vamos estar estudando a palavra do Senhor nesse momento. A morte de Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião redentora. Daí o fato da morte de Jesus Cristo ter o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Então, para princípio, é importante que nós venhamos a compreender que a morte de Cristo, na mensagem evangélica, ela vem em primeiro lugar. Por quê? Porque a nossa fé, o cristianismo, é uma religião redentora. Sabemos que, como está escrito na carta aos Romanos, todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira, amou a humanidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós estávamos destituídos, separados da glória de Deus, da presença de Deus. A nossa comunhão havia sido quebrada com Deus ali no Jardim do Éden, quando o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, escolheram, exercendo o livre-arbítrio que Deus doutou o ser humano, escolheram então o pecado. E o pecado, como nós sabemos, a Bíblia nos relata, entrou na humanidade, escravizou o ser humano, certo? Mas, louvado seja Deus, que Deus nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho, e o propósito específico da vinda de Cristo, como ser humano, ele esteve nessa terra há 33 anos. E o propósito específico foi a cruz. Ele veio para morrer na cruz, em meu lugar e em seu lugar. Amém? Vamos dar continuidade então? Dessa forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre todas as religiões do mundo. Somente o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, pode purificar a nossa consciência de obras mortas, a fim de servirmos ao Deus vivo. Diz assim, a encarnação tinha em vista a expiação. Cristo encarnou-se a fim de poder fazer expiação e propiciação. Nasceu para morrer, manifestou-se para tirar os pecados. Encarnou-se a fim de que, ao assumir natureza semelhante à nossa, oferecesse sua vida como sacrifício pelos pecados dos seres humanos. É importante nós compreendermos bem o significado desses dois termos teológicos, expiação e propiciação, para nós entendermos melhor o sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, eu tenho aqui um mini dicionário teológico, bíblico, e nós vamos ver o significado da palavra expiação. Em primeiro lugar, expiação, e depois nós vamos ver o significado da palavra propiciação. Expiação, o perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam.
acompanhado de reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vítima inocente. No Antigo Testamento, a vítima era um animal, figura e símbolo do Cristo crucificado. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, segundo a lei de Moisés, quando alguém pecava, esta pessoa oferecia, um animal como sacrifício expiatório para que os seus pecados fossem expiados, ou seja, para que os seus pecados fossem perdoados, para que essa pessoa, a sua comunhão com Deus fosse restabelecida. E esses sacrifícios de animais do Antigo Testamento nada mais eram do que figuras, apontando para o sacrifício único, genuíno, perfeito, que o Senhor Jesus Cristo efetuaria na cruz do Calvário em meu favor, em teu favor. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele expiou os nossos pecados, ou seja, ele perdoou, através da sua morte, os nossos pecados foram perdoados. Jesus, através da sua morte, ele restaurou, ele reconciliou eu e você novamente a comunhão junto ao Pai das Luzes. Glória a Deus por isso. Propiciação. Vamos ver então o significado da palavra propiciação, que é outro termo que nós encontramos bastante também na teologia. Propiciação, ato realizado para... Então a gente já viu que Cristo na cruz do Calvário expiou, os nossos pecados. Agora vamos ver o significado da palavra propiciação. Ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. Então veja que esse termo teológico chamado propiciação significa que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor, através da sua morte, Cristo aplacou a ira de Deus, porque Deus, nós temos que entender, meus irmãos, Deus, ele ama o pecador, porém ele abomina o pecado. Então, através da sua morte, através deste ato de propiciação, Cristo, na cruz do Calvário, ele aplacou a ira de Deus, certo? De modo a satisfazer a santidade e a justiça de Deus. E por esse motivo, eu e você temos a oportunidade de tão sublime salvação. Para finalizarmos o nosso estudo no dia de hoje, eu quero aqui mencionar o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Redobre a sua atenção, por gentileza. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a Bíblia Sagrada nos ensina que pela graça, a palavra graça significa favor imerecido, ou seja, favor que eu não merecia, favor que você não merecia. Este é o significado da palavra graça. Observe, porque pela graça sois salvos. Então, nós somos salvos não porque somos bons ou não somos bons, mas nós somos salvos, certo? Pela graça, ou seja, pelo favor que Cristo nos prestou ali na cruz do Calvário em nosso lugar. É um favor que eu e você não éramos dignos, não éramos merecedores. Por esta graça nós somos salvos. Não é pelo fato de alguém ser um bom cidadão ou não. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Nós não merecíamos tão sublime salvação, mas por meio da fé, crendo
no sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário, crendo na morte de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor, nós somos salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa presente. Ou seja, isso Paulo estava dizendo em outras palavras. Isso não é porque alguém é bom ou não. Isto é um presente de Deus. Nós não éramos merecedores. Essa tão sublime salvação é dom de Deus, é um presente que Deus oferece a todo aquele que crê. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos através do realizar boas obras. Porque se fosse assim, Paulo aqui deixa claro nesse texto que alguém poderia se gloriar, bater no peito e dizer, olha, eu sou salvo porque eu sou um bom cidadão, porque eu pratico boas obras. Não, a Bíblia diz que a salvação não é alcançada desta forma. É um dom de Deus, é pela graça, favor imerecido. Ninguém merecia, certo? Mas nós somos salvos pela graça, através da fé no sacrifício, na morte de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. É claro que, uma vez salvo, as boas obras são frutos de uma pessoa que é salva, amém? Então, é bom que se compreenda isso. Toda pessoa que crê em Cristo, que é salvo em Cristo Jesus, automaticamente gera bons frutos. Mas nós não somos salvos por estes bons frutos. Sim, somos salvos pela fé que depositamos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então, a mensagem bíblica seria essa: louvado seja Deus, que nos amou de tal maneira que ofereceu seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Se você conhece amor maior do que esse, por gentileza, me diga, fale para mim, porque eu desconheço amor maior do que esse. Deus te abençoe. A minha oração, meu desejo é que Deus venha abençoar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta quarta-feira. Deus te abençoe a você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.